Item 6. Em segunda discussão, votação nominal, projeto de lei 086, autoria do deputado Antônio Vaz, dispõe sobre autorização de disponibilização de exemplares de Bíblia Sagrada nas unidades de ensino do Mato Grosso do Sul. Parecer da CCJ, favorável por unanimidade, relator deputado Júnior Mock. Parecer da Comissão de Trabalho, também foi favorável por unanimidade, relator deputado Lídio Lopes. Em discussão? Em discussão, gostaria de discutir, senhor presidente. O senhor pode discutir, deputado Rinaldo. Tem quantos minutos, senhor presidente? Para discussão, 10 minutos. Não vou, né? Talvez só 3, senhor presidente. 3 minutos. É. Mas se de repente estiver deslanchando, a gente pode Já usar passou os 10. Senhor presidente e demais colegas, esse projeto de lei de autoria do meu colega deputado Antônio Vaz, ele é muito importante, até porque não existe mais a disciplina ensino religioso. Eu lembro que o deputado Gerson, que também foi professor como eu, foi uma das disciplinas. E à época, antes da mudança da LDB, a gente juntava todas as disciplinas para completar a carga horária. Hoje, já não existe mais essa disciplina e para dar aula, por exemplo, de história, você tem que ser formado em história, para dar aula de matemática, você tem que ser formado em matemática e assim por diante. A época que eu dei aula, a gente juntava todas as disciplinas e, dentre elas, foi uma das que eu atuei e nunca tive, deputado Gerson, nenhum problema na sala de aula, respeitando a individualidade de cada um. Quando você fala do amor de Deus, a palavra de Deus, no prisma do amor, do respeito ao próximo, você acaba tendo um bom relacionamento com todas as religiões. Eu sempre pautei dessa forma. Esse projeto, ele não é obrigatório, é um projeto autorizativo. Então, eu acho importante os alunos, os professores, terem acesso. É lógico que hoje tem aí o smartphone, o aparelho que está na mão de cada um, e tem a Bíblia, por exemplo, está aí, mas como é um projeto autorizativo, também vejo assim, também com bons olhos e que não esbarra na questão do Estado laico. O próprio apóstolo Paulo, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, que fez teologia, ele diz lá uma frase interessante, ele diz assim, que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do grego e depois a todo aquele que crê. O próprio apóstolo João, ele fala, examine, pois, as Escrituras, pois vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, isso do prisma, do ponto de vista espiritual, e o Brasil, 80%, ou seja, majoritariamente, são pessoas que confessam a fé cristã. Mas eu não quero ficar só na questão dos apóstolos. Teve alguém considerado um dos brasileiros mais inteligentes que já pisou aqui nesse chão, chamado Rui Barbosa. E um belo dia, alguém perguntou para ele, deputado Paulo Corrêa, Rui Barbosa, em que lugar que você colocaria a Bíblia na sua biblioteca? Olha o que Rui Barbosa respondeu. Ele diz o seguinte, se eu a coloco abaixo de todos os livros de minha biblioteca, ela é o que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos livros, ela é o coração deles, de todos os livros. E se eu colocá-la em cima de todos os livros, a Bíblia é a cabeça e a autoridade de todos os livros. Ou seja, independente da sua fé cristã, o livro sagrado é o livro de todos os livros. Ali tem resposta para muita coisa, praticamente para tudo. São 66 livros que, desde do Pentateuco até o Apocalipse, você vê que foram escritos por homens diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes, e tudo que está acontecendo hoje, você vê que esse livro sagrado ratifica na íntegra. Portanto, eu fiz questão de fazer esse debate aqui para homenagear o livro de todos os livros e para cumprimentar o meu colega e parabenizar por essa iniciativa. E quero já declarar o meu voto, sim. É o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Para discutir, ainda presidente. Discussão, deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, eu vou votar favorável a esse projeto por se tratar de um projeto autorizativo, né? Ele não obriga as escolas a disponibilizarem exemplares da Bíblia nas bibliotecas.
E se obrigasse, nós teríamos um problema de constitucionalidade, né? Porque implicaria em despesa, né, para o Executivo, e também porque, no meu entendimento, o Estado é laico. E aí nós não podemos obrigar que um livro considerado sagrado por uma determinada religião, né, fosse esse apenas obrigatório. Nós teríamos que abrir para todas as crenças, né, todas as religiões. No caso, o Alcorão, quem tem outros livros sagrados também teriam que ter esse direito. Então, por se tratar de um Estado laico, nós não podemos obrigar, né, que as escolas disponibilizem o livro de uma religião, né, mas teria que disponibilizar de todas. Como se trata de um projeto autorizativo, e aí, então, cumpre-se quem quiser ou não, mas não está impondo, né, para o Estado nem as escolas essa obrigação. Então, nesse sentido, é que eu quero registrar aqui meu voto favorável, fazendo essa ressalva e dizer que é um projeto autorizativo. Mesmo eu sendo católico, tendo feito teologia, né, essa é a minha crença, minha fé. Não posso impô-la a todos, né, e obrigar a todos a seguirem a minha religião, né, e professarem a minha fé. Então, nesse sentido, é que eu voto favorável por ser autorizativo. Deputada Gleice. Presidente, embora o projeto seja de autorização, ele está autorizando apenas o símbolo de uma única religião. E me traz aqui uma preocupação, sobretudo no momento em que a gente vive, com tanta migração de pessoas, de diferentes religiões que a gente tem nas escolas. Eu já estive, na condição de professora, eu recebi alunos que eram judeus, muçulmanos, estudantes indígenas, muitos estudantes, inclusive professores também, que frequentam as religiões de matrizes africanas e que não se sentem à vontade diante de ter um espaço que é conduzido por uma única religião. Então, esse é um debate que a gente faz sempre dentro da educação, dentro dos espaços. Neste ano, inclusive, eu fiz uma audiência pública em que a gente discutiu intolerância religiosa, e não só a intolerância religiosa, mas o racismo religioso. E essa audiência pública ela foi provocada justamente porque nós temos acompanhado situações de queimas e ataques criminosos aos templos religiosos indígenas e aos templos religiosos de matrizes africanas. Isso acontece muito no sul do estado. Nós temos várias casas de reza indígenas que foram queimadas. Nós temos vários ataques também aos terreiros, né? A gente teve isso em Dourados, em Bela Vista. Então, tem muitos ataques e isso me traz como uma preocupação a gente, dentro do espaço da escola, a gente privilegiar uma determinada religião. Eu também sou católica, tenho a compreensão de que, inclusive, a Bíblia ela é um livro histórico também, mas, como o projeto ele autoriza apenas o símbolo de uma única religião e não autoriza os demais, então ele acaba também sendo... ele acaba induzindo a escola, né, e os espaços públicos a uma única religião, e me coloca como preocupação as violências que nós estamos enfrentando no sul do estado, especialmente, né, em relação à diversidade religiosa, ao racismo religioso. Então, nesse sentido, por entender que o Estado é laico, por entender que o Estado laico não é um Estado que nega as religiões, pelo contrário, é um Estado em que inclui todas as religiões, mas como projeto ele inclui apenas uma única religião, autorizando apenas uma única religião, o meu voto é contrário ao projeto para a gente fortalecer o Estado laico e garantir a harmonia entre todas as religiões. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem ou para discutir, deputado? Só para entender. Pela ordem, para chamar a atenção de Vossa Excelência, para pedir espaço para discutir o projeto. Então, o senhor quer discutir? Quero discutir, Com a presidente. palavra para discutir, Obrigado. deputado João Henrique. Presidente, apenas uma ressalva que quero fazer esse projeto, um projeto que eu acho o mérito dele louvável, importante. Vou votar o projeto favorável. Apenas uma discussão técnica que eu quero ter e quero ressalvar, inclusive porque nós podemos ter esse projeto
vetado pelo governo por conta de se tratar de um projeto de conteúdo autorizativo. Legalmente, tecnicamente, a Comissão de Constituição e Justiça não poderia deixar um projeto autorizativo chegar a plenário. Com qual ressalva que eu faço? Que o Supremo Tribunal Federal já considerou inconstitucional projetos autorizativos. Você não pode autorizar um ente a estar autorizado aquilo que é de competência dele, o que torna, de certo modo, o projeto inócuo, porque o ente só vai executar e autorizar se ele quiser. Ou seja, na prática, ele já detém autorização para realizar tal ato. Mas digo que acho interessante porque promove como política pública, deputado Antônio Vaz. Então, acho importante. A única ressalva que eu quero fazer é de critério técnico, para que nós não tenhamos o mérito frustrado por um eventual veto do Poder Executivo. Mas espero não ver isso acontecer, espero ver implementado, presidente. Então, vou votar favorável também. Encerrada a discussão. Para discutir, o autor, deputado Antônio Vaz. O STF aprovou esses dias, eu estava vendo, sobre o símbolo católico nas repartições públicas. Se o Estado é laico, então não deveria ter símbolo e mais cultura, até porque os evangélicos não acreditam em imagem, não adoram imagem. Então você vê que não tem nada a ver essa discussão de alguns aqui, né? Dizendo que o Estado é laico, mas algumas coisas aprovam e outras não aprovam. Permite algumas coisas, não permite. E coisas piores, eles andam fazendo aí, né? Com símbolos católicos, que a gente acompanhou um tempo atrás, aí, até teve um projeto meu que foi arquivado, sobre isso aí, contra essa situação. E abre-se uma discussão, né? Que certas coisas pode, certas coisas não pode. Projeto autorizativo. O Executivo apresenta projetos autorizativos sempre aqui e nós votamos favoráveis. Então, essa conversa aí que é projeto autorizativo, eu já vi muito essa conversa em vários lugares e estados também. E a Bíblia é mais do que um livro religioso. Ela é parte importante da história e da cultura mundial. E outra, 80% da população brasileira são cristãos, 80%. Então, não, porque o Estado é laico. A maioria do povo brasileiro, entre católicos e evangélicos, são cristãos. A maioria. Então, e outra, nós não estamos respeitando a minoria de 20% que são espíritas, que nós respeitamos, matrizes africanas também, que nós respeitamos, nós temos que respeitar todas as religiões. Podemos não concordar um com o outro, mas nós temos que respeitar. E a gente vive isso em harmonia. Isso é muito importante. Também não está proibindo, né, que as escolas não tenham outro tipo de livro. Então, quer dizer, é uma discussão que é importante, sim, mas a Bíblia, não somente pelo lado espiritual, que muda a vida da pessoa, tudo. Tem resposta para tudo na Bíblia. E se os nossos alunos, nossas crianças fossem criadas lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, eu tenho certeza que as escolas hoje estariam muito melhores. Não estaria essa podridão que está as escolas aí, né? Que muitos não concordam com que as salas delas sejam filmadas. Por quê? Porque eles querem introduzir nas escolas, estão introduzindo, né? Muitas situações aí que, através desse outro projeto que nós vamos discutir numa oportunidade melhor, atrapalha esse projeto deles aí, que nós sabemos bem o que eles querem. Então, há uma manifestação muito grande sobre isso aí. Esse projeto visa atender aqueles que querem, as crianças que querem ler a Bíblia, estão numa situação ali, de repente, triste, eu quero ler a Bíblia. Tem lá uma Bíblia, ela vai ler a Bíblia, não é obrigado a ler, ninguém vai ser obrigado a fazer algo que não quer fazer. A pessoa que é de outra religião, porque eu conheço pessoas de outras religiões que são espíritas, que lê também a palavra de Deus, que lê a Bíblia. Então, isso vai ajudar. E é um livro muito histórico também, que é milenar, né? Que numa sala de aula, a professora assim, entendendo e querendo fazer, querendo atender a solicitação de um aluno que quer
ler a Bíblia, e isso vai ajudar até mesmo no aprendizado dela. E eu tenho a certeza que a palavra de Deus vai ajudar até mesmo os alunos a respeitarem mais os seus professores. Uma grande situação que nós estamos vivendo no nosso país hoje os alunos não respeitam os professores, batem no professor, maltratam os professores. E eu tenho a certeza que a pessoa que lê a Bíblia Sagrada, ela aprende os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai querer bater no professor, não vai querer bater em ninguém, né? Ela vai respeitar o professor, porque o ensinamento da Bíblia do Senhor Jesus é o amor, né, para com as pessoas, independentemente do pensamento, da visão que ela tem, que seja de repente contrário, né? Mas é isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, o item 6, senhores deputados. Declaração de voto, presidente. Aproveitamos para declarar a deputada Gleice. Gostaria aqui de declarar meu voto, continuar declarando meu voto não, inclusive depois da última manifestação em que acusa professores. Achei bastante grave a acusação de dizer que os professores são responsáveis por podridão nas escolas e que a Bíblia seria a grande salvação das violências, e lembrar que nós temos vários crimes dentro das igrejas que, inclusive, são responsáveis pela leitura da Bíblia, né? A gente tem várias situações que envolvem religiosos em pedofilia, em vários outros crimes também. Então, acho que temos que fazer um debate sério sobre isso. O debate não é nessa forma, em tom de acusações, da forma como foi feito aqui. Então, meu voto é não, e respeitando todas as religiões, respeitando as religiões cristãs, a qual eu faço parte, que eu sou cristã, e defendo, sim, a leitura da Bíblia dentro do espaço certo para ser feito, mas que a religião não pode interferir dentro do processo educacional. Então, registro aqui, mais uma vez, reafirmo que a escola é um Estado laico e que tem que ter liberdade religiosa para todas as religiões, e um modelo que nós temos de sociedade que está se impondo uma religião sobre a outra, é o que nós estamos vendo aqui no estado do Mato Grosso do Sul, com a queima das casas de reza, com os ataques aos templos religiosos e com as violências que nós temos aqui no estado. Então, acho que nós temos que discutir também as violências que se passa também por esse processo religioso. Meu voto é não. Obrigada. Deputado, eu só quero registrar declaração de voto, senhor presidente. Só para... Eu quero registrar que nem num lado foi feita a declaração que todos os professores... Não falei isso. Eu estou registrando. Isso é mentira. Isso é mentira. Estou fazendo Eu não deputado, falei por isso. gentileza. Não falei isso. Por gentileza, deputado. Por um lado, nem foi todos os professores que a podridão é de todo mundo, nem, por outro lado, todas as igrejas têm coisas erradas e todo mundo tem coisa errada. É importante a gente saber separar isso, as falas, porque senão a gente generaliza e o espaço de debate fica mais empobrecido, né? Que há problemas de um lado e que há problemas do outro. Essa casa que democraticamente debate e busca soluções. No mais, é a gente fazer o debate com democracia e com a exposição daquilo que é, de fato, o que foi falado. Para declarar, deputado Antônio Vaz. De maneira nenhuma, eu disse que os professores, né, são culpados ou são a podridão das escolas. Jamais. Os professores são muito importantes. Eu falei que, através da leitura da Bíblia Sagrada, os alunos iriam respeitar mais os professores, e nós temos visto isso acontecer no Brasil, no país todo, né? Essa desrespeito que muitos alunos têm, não todo mundo, né? Agora, não os professores. Os professores são muito importantes no ensinamento, na educação dos alunos. Então, são merecedor de todo o nosso respeito. Então, jamais aqui eu falei contra os professores. Então, e outra, ela falou também, ela ofendeu aqui a nossa igreja, falando que toda a podridão está nas igrejas. Pedofilia e muito mais. Então, ela está ofendendo eu, que sou pastor, né? Ela está ofendendo a minha pessoa, porque se em algumas igrejas tem, todos os lugares tem gente que presta e gente que não presta. Isso na direita e também na esquerda. E tem muita coisa podre que fazem na escola aí, que a esquerda tem feito, né? Que nós aceitamos e ficamos calados. E eles querem colocar isso na criança, que tem 8 anos de idade, que é o momento de aprendizagem, né?
E eles colocam na mentalidade, Para concluir, deputado. na mentalidade das já crianças, o declaração de voto. socialismo, que não leva a nada, e esse país está destruído por causa disso. Isso não é verdade. Aí já está atacando a Deputado, esquerda, vai abrir um debate aqui sobre esquerda e que na direita. realidade nós não estamos nem em debate, né? Declara o seu voto, voto por isso. Vocês que, Está vocês que entraram nessa situação. Está não foi eu. encerrada Isso não é a verdade. Não foi eu votação. que provoquei. Não foi eu que provoquei. E tem evangélico pondo fogo na casa de reza dos índios. Tem em todos os lugares. Tem. Isso em é um todos os crime. lugares. Tem. Isso é um crime. Eu não estou falando que não tem. Então é melhor Tem gente que não presta melhor não em todo fazer lugar. esse debate, porque tem podridão Tem em um gente monte que não de presta lugar. em todo Senhores lugar. deputados, vem o dizer debate que- estava então. que defende professor, que primeiro, defende- nós não estamos em debate. Segundo, nós estamos no alto nível. Vamos procurar manter. Está encerrada a votação e eu consulto o resultado. Senhor presidente, 18 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Aprovado o projeto, vai ao expediente.